sabes de tudo. Aqui enquanto falo eu também te escuto. Amores eternos que chegaram ao fim. Casais que vivem nãos que antecederam sims. Sejam bem-vindas ao Desenlaces. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda todos para o episódio, nosso quinto episódio dessa série que compõe o programa, o produto do meu mestrado, Desenlaces Contemporâneos. Hoje estou aqui para falar sobre os mitos, alguns personagens mitológicos. E os mitos e os símbolos, segundo Jung, eles servem como uma chave de acesso para que a gente possa estudar a natureza humana, as suas relações, os seus conflitos e até pensar, quem sabe, em algumas soluções. São narrativas, são de um valor muito grande para a reflexão e para um entendimento sobre os nossos sentimentos e de um todo, de todas as pessoas. E eu trouxe hoje dois personagens mitológicos para ilustrar o nosso assunto. Hoje nós vamos falar de Eros e de Narciso. Aonde que esses dois entram em conflito, porque estamos vivendo um momento da contemporaneidade em que Ram, o filósofo, nesse livro A Agonia de Eros, ele diz assim, a quem flechar na contemporaneidade? Então, nós trouxemos esses mitos, esses dois mitos para ilustrar esse assunto. E para isso, eu trouxe reforço. Eu não estou sozinha. Estou especialmente feliz porque estou com ela aqui do lado presencialmente. Marilda Bastos, psicóloga, minha colega de trabalho, psicoterapeuta analítica, administradora de empresas, uma mulher que especialmente gosta de estudar os mitos e é extremamente amorosa. Não é por acaso que eu lhe chamei para a gente falar sobre isso. Marildinha, seja muito bem-vinda. Se apresente, por favor. Certo, obrigada, Valzinha. É um prazer estar aqui hoje, com você, falando sobre um tema tão bacana que é o amor, Como o Val disse, eu me chamo Marilda Bastos. Sou administradora de empresas, tenho MBA em gestão empresarial, mas mudei aí de vida depois que fechei um ciclo e resolvi estudar psicologia. Então, eu sou psicóloga formada pela Escola Baiana de Medicina e tenho uma especialização em psicoterapia analítica, abordagem junguiana. E estou aqui hoje muito feliz em estar falando sobre um tema tão bacana que é o amor. Isso. E para falar de amor, a gente começa bem, muito bem. Eu já falei aqui um pouquinho no episódio 1, mas não custa, nunca é demais falar sobre Eros. Eros, que vem de erastai, do grego erastai, que quer dizer desejo ardente. Eros, essa força motora, propulsora das pulsões, das paixões humanas. É o Eros que é o grande responsável pelo nosso movimento. E por esse desejo, de onde vem um amor erótico, que é essa vontade de se deslocar, de ir até o outro. O Eros é sempre um sujeito em busca de um objeto, uma carência em busca de uma plenitude, sempre em busca, incessantemente, Então, ele continuamente buscando se satisfazer esse desejo com o outro, através do outro, da alteridade. Mari? Eros é demais, incrível. Eros é demais, que mais sobre Eros? Pois Eros, a gente pode falar tanta coisa, Eros tem uma força muito grande, muito poderosa. E quando a gente vai falar de Eros assim, da força, a gente pode analisar desde o seu nascimento. Por quê? Porque Eros é filho de Afrodite e de Ares, dois grandes deuses. Afrodite é a deusa da beleza, do amor, da paixão, E ela está muito ligada à sensualidade, à impulsividade, à criatividade. Então é uma força muito grande. Ela também está ligada a relações sexuais. A Afrodite era uma deusa que tinha relações tanto com os deuses,
tantos com os mortais, né? Então, essa força vem disso tudo, ela é impetuosa. E também podemos falar do pai de Eros, que é outra grande força, que é Ares, que é o deus da guerra. Né? Ele tem aspectos sombrios, que é a violência, mas tem outros aspectos que estão ligados à força do corpo, à força corporal, à dança, à impulsividade também. A força de Ares era tão grande que bastava ele dar um grito numa batalha que o ser humano que estava ali caía já morto, tanto era a sua força. E aí, o que é que acontece? Nasce Eros, que é o deus da paixão, do amor, como você falou, né? Ele está muito ligado ao erotismo também. Eros, ele tem uma coisa muito importante, que é essa força, essa energia, que vem também das flechadas, da representação dessas flechadas, que acontece tanto nos seres humanos quanto nos deuses. E por isso ele era tão temido, os deuses temiam. Sim. Porque suas flechadas também atingiam os deuses. E aí, essas flechadas representam o quê? Essa força que você falou, que eu estou falando. Essa força da atração, do magnetismo. É uma força muito intensa, daquela coisa que é irresistível, aquela atração inevitável, né? Que é essa força do amor. Do desejo. Do desejo. Incrível. E aí a gente trouxe Eros e também trouxemos Narciso. E aí agora você começa. Quem foi Narciso? Conta essa história. Pois é, né? Porque para a gente fazer esse tema tão bacana que a gente falar de Eros e Narciso, a gente não pode falar um sem contar a história do outro, né? E Narciso é filho de Liríope e Céfiso. E o que é que aconteceu? É o filho de uma ninfa com Deus. E nasce Narciso, com uma beleza encantadora. Quando ele nasceu, todos ficaram enlouquecidos pela sua beleza. Só que a mãe de Narciso ficou muito preocupada, porque naquela época, o que é que acontecia na mitologia? Tudo aquilo que sobrava, que era em excesso, ofendia os deuses. Então ela ficou preocupada daquilo, cair em uma maldição. Aí ela foi no vidente, Tiresias, que era um cego, para saber se ele ia viver. E ele disse sim, ele vai viver, mas Narciso nunca vai poder olhar para ele mesmo, ver sua própria imagem. E aí ele cresceu, ficou um belo jovem, mas por outro lado tem Eco, tem que contar a história de Eco para complementar. Né? Porque depois que ele cresce, vem Eco. Que depois que vem Eco. E quem era Eco? Eco era uma ninfa também, que estava lá no Olimpo. A Zeus, que era um deus muito assim, gostava de pular cerca, podemos dizer isso, casado com Hera, disse para ele, olha, você vai ficar aqui com Hera, né, contando que Eco era uma contadora de histórias. E aí você vai ficar distraindo Hera enquanto eu vou sair para poder dar uma namorada, né? E aí o que é que acontece? Eco ficou lá, só que Hera, depois de um determinado tempo, descobriu. E ela ficou furiosa aí, jogou uma praga em Eco. Então, o que é que acontecia? Eco não poderia mais falar, e tudo que as pessoas falassem, ela ia repetir a última frase, a última palavra. Né? Foi a maldição de Eco. Eco, um belo dia, foi passear, né, lá embaixo, e Narciso estava caçando. E Narciso encontrou com Eco, quer dizer, Eco viu Narciso e se apaixonou. Aí ela se apresentou para Narciso, só que Narciso era um jovem voltado muito para ele mesmo. Ele não desprezava a todos, porque ele achava que ninguém merecia o amor dele. Ninguém. Então ele desprezou Eco. Eco aí ficou muito triste, deixou de comer, deixou de beber, ela deixou de se alimentar. E aí ela foi definhando e virou uma pedra. E Narciso continuou sua vida. Um belo dia ele foi caçar. E o que é que aconteceu? As pessoas, as jovens e as ninfas que eram apaixonadas por ele, imploraram a deusa da vingança, Nêmesis, que jogasse uma maldição nele para se vingar. E Nêmesis é a deusa da vingança. Então Nêmesis disse que ele ia se apaixonar muito por alguém e que ele não ia ser correspondido. E o que é que aconteceu? Nesse belo dia que ele saiu para passear, ele viu um lago muito cristalino e foi beber água. Quando ele encostou, ele se enxergou ali naquele lago. E aí ele se apaixonou perdidamente por a própria imagem. Ele não sabia que era ele. E aí ele passou semanas ali admirando ele próprio, ele apaixonado, querendo beijar, querendo abraçar. E o que é que acontece, Val? Quando ele foi tentar se abraçar, ele caiu e morreu afogado, né?
E dessa história, né? E por que a gente trouxe esses dois personagens, o que a gente pode tirar? A gente vê Eco e Narciso, que é o quê? Narciso só olhava para ele mesmo e Eco só olhava para o outro, ela esquecia dela. Então a gente vê uma polaridade muito grande aí, que é o egoísmo e o ecoísmo, né? Narciso pode se perder em si mesmo e Eco pode se perder no outro, é uma polaridade. E já em relação a Eros, Narciso ofende o deus Eros, porque ele despreza o amor, né? Porque Eros é o deus da conexão, é o deus do vínculo. Da alteridade. E o que acontece? Narciso, com seu egoísmo, com essa falta de empatia, despreza esse lado, despreza o amor, a conexão. Então, a gente pode dizer que Narciso e Eros são polaridades, são os opostos. Ótimo. Então, e como é que a gente pode interpretar esse mito, Mari? Como é que a gente... Pois é, Val, eu acho assim, hoje no âmbito da cultura, né, na contemporaneidade, a gente quando fala de Narciso, o termo Narciso está muito ligado à vaidade. É aquela pessoa que se preocupa muito com a própria imagem, é aquela pessoa que seus interesses pessoais estão acima de tudo, não tem empatia, né? Mas o narcisismo também tem um lado muito importante, que é o lado que é do desenvolvimento da personalidade, porque é muito importante a pessoa se gostar, se amar, se cuidar, isso faz parte para a gente se desenvolver de uma maneira saudável, né? Mas o narcisismo em excesso pode levar ao indivíduo a um estilo de vida muito prejudicial. E assim, porque as pessoas narcisistas, elas geralmente procuram conviver com pessoas semelhantes. Aí a gente vê hoje em dia nas redes sociais, o que é que acontece? Nas redes sociais as pessoas se conectam com pessoas exatamente iguais a elas, que pensam, que têm o mesmo ponto de vista, né? E o que é que acontece? Isso causa um empobrecimento nas relações muito grande, porque existe o diferente, o outro é diferente de você. E isso é que deixa as relações ricas. Então, isso gera muita briga no meio virtual, nessas relações aí de Facebook, de WhatsApp também, né, de Instagram, porque isso gera o preconceito, porque o diferente é eliminado, o diferente é excluído. Então, existe um preconceito gerando racismo, xenofobia, homofobia, entre outros. Isso é muito ruim, né? Se a gente vê os haters hoje, que eles saem odiando as celebridades justamente porque foi uma opinião diferente. E aí, como é que a gente fica hoje nisso, né? O narcisismo, ele promove esse ilhamento dos indivíduos. E eu achei interessante, eu estava ouvindo uma palestra do Caligares, e ele dizendo que o narcisista, ele tem uma insegurança patológica, que tem uma concepção para a psicanálise que é diferente dessa coisa de só ser aquele amante da própria imagem, do próprio espelho, mas e sim é uma pessoa que fica buscando o reconhecimento do outro o tempo inteiro. Exatamente. Hoje, pelo que você falou, através da exposição, né, da imagem e dessa aprovação do social. Então, no fundo, o amor funciona como essa entrega desse desejo do narcisista de estar sempre se autoafirmando. Exato. Se a gente for observar, é muito importante isso aí que você falou. As pessoas nas redes sociais são super simpáticas, mas elas não são empáticas, né? E o narcisismo é isso, ele quer a admiração do outro, ele quer tá ali querendo aprovação. E quando existe o excesso disso, isso pode virar justamente um transtorno de personalidade narcisística. Sim, até uma perversão narcisista. Isso, que é aquela obsessão pela própria imagem, essa admiração que quer de qualquer jeito, né? A falta de empatia dessa alteridade. E isso torna-se muito patológico. E eu achei incrível que você trouxe a história com Eco, porque se a gente pensar, a gente está falando aqui sobre os desencontros amorosos, né? As pessoas que não conseguem se conectar a ponto de formar vínculos. Mas se a gente pensar em termos de conjugalidade também, né? Em parcerias, né? Ou relações afetivas que já existem, sejam elas heterossexuais, homossexuais, não importa, mas assim, quando existe um desequilíbrio
em que um é bastante narciso e a parceria é bastante eco, né? Exatamente. E aí há um desequilíbrio nisso aí. Exatamente. E é importante a gente pensar que esses dois mitos podem trazer, né, colocar luz nesse tipo de relação, né, Maria? Então, na sociedade contemporânea ocidental, o que a gente percebe? A gente percebe que o capitalismo, esse capitalismo liberal e a tecnologia da informação, ela está interferindo, vem como um fato social. O que é um fato social? É algo que vem além da nossa vontade individual. É algo que nos atravessa, mais forte do que nós. Então, esses dois livros que foram fundamentais para a minha pesquisa, Agonia de Eros, do Han, e Amor Líquido, do Bauman, o que eles dizem isso? O Bauman diz, dessa liquidez tem algo na trama social que está se desgastando, se liquidificando, colocando, ao invés de vínculos, nós temos agora conexões. Ao invés de pares, a gente tem uma rede. E isso vai fragilizando as relações amorosas. E o Han fala que o capitalismo submete tudo ao consumo, até o amor. Um traço do Eros se retira, porque as relações, as afetividades, as trocas amorosas, elas passam a ser descartáveis. Um produto a ser consumido, existe um cálculo, né? Uma visão até calculista, um cálculo, o que eu vou investir nessa relação, o quanto que eu vou investir. A partir do momento que isso não for mais interessante, basta um clique para terminar. Né? Então, as relações cada vez mais líquidas, mais superficiais, mais fluidas, a qualidade dá lugar para a quantidade, né? E é o que Bauman chama das relações de bolso, essas relações, né? Muito, o sexo puro entra aí, a ditadura do desempenho, que tem tudo a ver com o que a gente vinha falando da imagem. Todos esses fenômenos, todos esses atravessamentos, eles interferem na forma de amar. Então, como é que fica, a grande inquietação de Han, como é que fica Eros na contemporaneidade? A quem flechar nesses tempos, né, Marildinha? Isso, Val. Pois partindo então, né, do princípio da sociedade contemporânea, onde, como diz Bauman, as relações são líquidas, né, como você falou, são fluidas, são rasas. E uma coisa também que são rápidas, né? Sim, as coisas acontecem numa velocidade muito grande, é aquela cobrança do desempenho também. Então, nesse tipo de sociedade onde gera esse individualismo, como é que vai existir a conexão? Como é que vai existir o vínculo nessa sociedade tão individualista? Então, o que é que acontece? O amor virou uma mercadoria. Né? E isso aí, o que é que acontece? A sociedade despreza e ofende o Deus Eros, né? Porque o amor está ali, o amor não virou uma mercadoria onde você pode comprar, vender, ver quem é melhor, quem é mais competitivo. E o que é que acontece? Isso induz ao surgimento de narcisos, né? Quanto menos Eros, mais narcisos vai surgindo nessa sociedade, né? E vai ficando as relações cada vez adoecidas, as relações menos saudáveis. E isso é muito... Outra coisa que é importante também é a falta justamente devido ao surgimento desses narcisos, da falta de empatia e da falta de alteridade, né, Val? Porque a gente pode ver que nas relações Eros, o que é que acontece? Existe um respeito muito grande ao outro. O outro pode pensar diferente, o outro pode ter o ponto de vista diferente, enxergar o mundo de forma diferente. E isso na relação Eros é muito importante, é muito rico, né? Então, surge nos indivíduos, devido a esses narcisos, esse individualismo, podemos dizer, um sentimento de falta muito grande, né? A gente pode dizer que são seres altamente faltantes, desejando algo, desejando alguma coisa. São desejantes e buscam algo que eles não sabem nem o que é uma angústia existencial ali. As pessoas podem ter dinheiro, podem ter poder, podem ter
tudo e está com aquele vazio dentro dela, por essa angústia. E isso traz dor, isso traz sofrimento. E aí, pelo que a gente conversou, a gente vê que os deuses da mitologia são vingativos, né? E essa vingança, essa punição dos deuses pode ser justamente essa, trazer para a sociedade justamente através desses sofrimentos, sintomas, trazer patologias como depressão, como ansiedade, crises de pânico, somatizações, então, que a gente vê chegar muito hoje nos consultórios, né? Devido a essa sociedade tão rasa, tão narcísica que a gente tem. E os sujeitos, porque existe uma pergunta, né, uma dúvida, será que o amor está démodé, está fora de moda, ninguém tem tempo para amar, já que, né, existem tantos estímulos, tantos recursos? Só que o que a gente vê no consultório é um desejo de vínculo. Eu vejo jovens, né, de 30 anos que não conseguiram namorar nenhuma vez ainda. Ter esse tipo, e um desejo por esse tipo de experiência e que não está acontecendo por causa dessa dinâmica, né? Então, é interessante a gente pensar, né? E no quanto, Mari, quando você estava falando do quanto que é necessário a relação para o processo de individuação, que é um processo muito importante para Jung, né? Que ele dá nosso encontro com o nosso self, o nosso desenvolvimento, o quanto que o amor nos expande e até o outro faz parte desse processo. Val. A gente pode dizer, Jung costuma dizer que é assim, que um encontro de duas personalidades é como se fosse um encontro de duas substâncias químicas. Então, quando tem reação em uma dessas substâncias, as duas se transformam e isso é um encontro, né, de duas pessoas. Isso é uma relação. Aí a gente pode falar assim das relações conjugais, né? Hoje em dia nós vemos que as pessoas não sabem lidar com frustrações, né? Mas por que os casamentos hoje, o que é que acontece? Se desmancham. Porque as pessoas são muito individualistas, ninguém sabe ceder, né? Então existe uma incompatibilidade muito grande. Quando a gente Jung fala de individuação, esse é um caminho justamente para uma relação ser saudável, né? As pessoas, lógico que duas pessoas têm que ter seus propósitos de vida, as suas metas, buscarem seus sonhos, mais do que natural, ter seus amigos, suas relações, mas as pessoas não podem deixar de pensar que dentro desses caminhos tem um caminho do meio, que é essa teia que está entre essa relação, que tem que estar muito entreada ali, os sonhos, as metas, os objetivos, né? Então, são duas pessoas, dois seres, mas que ao mesmo tempo tem que ter esses sonhos em comum para essa relação dar certo, né? E você falou de teia, e eu lembrei desse processo da relação, do fiar com, da palavra confiar, que é fiar junto para construir, para tecer essa teia de uma relação amorosa, né? Exatamente. E para isso, essa disponibilidade de ir até o outro, esse desejo, esse eros constelando aí para ir até o outro. E menos narcisos, né, Nara? Brandão fala assim, que quando uma relação assim, um grande erro é quando um dos pares acham que ele é o todo do casal, né? E aí a gente vê a relação de Eco e Narciso novamente, né? Isso. O Narciso dominando e Eco, a mulher sempre, ou o homem sendo subjugado àquela relação. E aí é muito difícil dessa relação seguir em frente. E a gente também vê, uma coisa que você me falou que me chamou a atenção, a gente também vê muito hoje, atualmente, mulheres que chegam pra gente, dizem assim, nossa, eu tô querendo tanto ter uma relação madura, uma relação séria, mas acontece que os homens não querem mais relações sérias, os homens só querem sexo, não querem namorar, não querem casar, não querem construir família. Mas ao mesmo tempo que a gente ouve isso, a gente ouve do outro lado as queixas masculinas. Do mesmo jeito, os homens chegam e dizem, nossa, eu quero ter uma relação, mas as mulheres não querem nada sério. As mulheres não querem saber de namorar, de casar, elas querem ficar nessa coisa da individuação, da futilidade, né, do raso. Só que aí, se existe tantas pessoas desejantes, como é que essas pessoas não se cruzam? Onde está Eros para flechar essas pessoas?
As né? pessoas se cruzam, se encontram, só que elas... tem até um termo que fala, ficam semi-juntas. Semi-juntas é um estado de estar junta, mas se quiser desconectar, porque avaliou que ali do lado tem algo mais interessante, que vai trazer mais retorno, é o capitalismo. Aí já deixa algo possível de migrar para lá. Isso. Enquanto que a gente sabe que relação se constrói com lutas, né? Lutas, assim, a gente precisa curar as nossas feridas narcísicas todas, a gente precisa ir até o outro, uma escuta empática, você falou isso, empatia e não simpatia. Isso. Essa empatia real, esse genuíno interesse de deslocamento, né, do desejo de... É isso que eu acredito que está... Porque parece que nessas relações superficiais e instagramáveis, o que a gente vê é muita imagem, muitas palavras, muita pose, mas até que ponto existe um real interesse no outro, né? E muitas vezes naquele outro, independente da relação, né? Aquele outro mesmo, genuinamente no outro. Fico pensando isso. E aí, para a gente já fechando, abrindo, né, Mari? Abrindo, porque a gente não fecha nada, não tem como fechar esse assunto, é um assunto inesgotável. Só está começando. Só está começando. O que a gente quer aqui é promover algumas reflexões. Então é isso, amiga, é ir até o outro, percebendo que o outro é um outro e não o ideal da sua personalidade, do que você gostaria, do que você queria que ele fosse, aquela pose perfeita ao seu lado. É um outro, com suas particularidades, né? E também com grandes possibilidades de aprendizado, de crescimento, de expansão, de individuação. Eu acredito muito no amor por causa disso, que a gente, amando, a gente troca, a gente cresce junto, né, Mari? E é sempre maravilhoso estar aqui com você. É uma história antiga, a nossa, compartilhando vários cenários, vários momentos de vida. E não deixa de ser amizade, não deixa de ser uma história de amor, né? Com certeza. É uma história de amor. De parceria, de amor. Totalmente antinarcisista, que a gente está aqui compartilhando, junto, na medida do possível, com distanciamento ainda, mas estamos juntas, pensando e percebendo o que pode, e tem muita coisa para a gente pensar, para poder melhorar, para poder ter relações amorosas mais saudáveis, mais satisfatórias, né? Mais expansivas, por que não? Muito obrigada, minha amiga, muito obrigada por ter vindo aqui, cotovelo. De longe. De longe, de longe. Pois é, Val, eu é que agradeço, né, por estar aqui hoje, participando com você em um momento tão especial, né, e falando de um tema tão lindo. Val é minha parceira, minha amiga, né, a gente fez essa jornada junto aí na psicologia, né, e é muito bom estar aqui hoje fazendo essa troca de conhecimento. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco, né? E eu estou muito feliz. Falar de mitologia para mim é muito bom, é muito prazeroso, porque a mitologia são representações arquétipas da nossa psique, né? Então, elas repetem e contam a nossa história, a história aí da humanidade. A gente se identifica com os mitos, a gente se inspira e por aí vai. Então, mais uma vez, Val, muito obrigada. Foi muito bom estar com você de novo. Foi ótimo. Gratidão. Foi ótimo. Muito obrigada a vocês mais uma vez pela atenção. Assim foi nosso 5º episódio. E vamos aí nessa jornada até o 10º no Desenlaces Contemporâneos. Curte aí. Se você gostou, comenta também. E outra coisa, para fechar, menos narcisos e mais eros para as nossas sociedades, né? Por favor, nesse retorno aí, né? A gente que venham mais eros. Beijos. Obrigada, queridinha.